Ele ficou extremamente irritado e indignado com o que via à sua frente. Não era um plenário de políticos, também não era um grupo de prostitutas num bordel, não era uma praia de nudismo, tampouco uma cadeia lotada de marginais. Estavam diante dele os mais perfeitos e zelosos líderes religiosos do mundo. Eram homens de pura linhagem que haviam recebido a unção especial para a mais nobre função entre os seres humanos, a do sacerdócio. Ao sair do casamento de Caná, Jesus desceu a Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos. Ali ficaram por alguns dias. Como estava próxima a Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. Nessa jornada, um grande grupo de pessoas uniu-se a ele. Nessa época, Jesus ainda não havia anunciado publicamente a sua missão e misturava-se despercebido com o povo. Os guias judaicos haviam instruído o povo de que em Jerusalém deviam ser ensinados quanto ao culto a Deus. Ali, durante a semana da Páscoa, se reuniam um grande número vindos de todas as partes da Palestina e mesmo de terras distantes. Os pátios do templo enchiam de uma multidão promíscua. Muitos não podiam levar consigo os sacrifícios que deviam ser oferecidos. Então, para a comodidade destes, compravam-se e vendiam-se animais no pátio exterior do templo. Ali se trocava todo o dinheiro estrangeiro pela moeda corrente do santuário chamada siclo do templo. Essa troca do dinheiro dava lugar à fraude e extorsão. Se transformou em desonroso tráfico, fonte de lucros para os sacerdotes. Os mercadores exigiam preços exorbitantes pelos animais vendidos e dividiam o proveito com os sacerdotes e principais, que enriqueciam assim à custa do povo. Os sacerdotes haviam ensinado os adoradores que, se não oferecessem sacrifícios, as bênçãos de Deus não repousariam sobre seus filhos e sua terra. Assim estava garantido o elevado preço pelos animais, porque, depois de vir de tão longe, o povo não queria voltar para casa sem realizar o ato de devoção que ali o levava. Grande era o número de sacrifícios oferecidos por ocasião da Páscoa e enormes as vendas do templo. Aquilo gerava uma confusão que dava a ideia de uma ruidosa feira de gado, e não do sagrado templo de Deus. Ali se podiam ouvir ásperos ajustes de compras, o mugir do gado, o balir de ovelhas, o arrulho de pombos, misturando com o tinir de moedas. Tão grande era a confusão que os sacerdotes eram perturbados e as palavras dirigidas ao Altíssimo ficavam abafadas pelo tumulto que invadia o templo. O cego, o aleijado, o surdo ali se achavam. Alguns eram levados em macas, iam pessoas muito pobres para comprar a mais humilde oferta para o Senhor, pobres demais, mesmo para comprar o próprio alimento. Em vão suplicavam deles algum favor. Seus sofrimentos não despertavam piedade no coração dos sacerdotes. Ao entrar Jesus no templo, abrangeu toda essa cena. Viu as desonestas transações, viu as aflições do pobre, viu o pátio exterior do seu templo convertido em lugar de comércio profano. O sagrado recinto havia se transformado em vasta praça de câmbio. Jesus viu que era necessário fazer alguma coisa. Enquanto ali, de pé nos degraus do pátio do templo, Cristo abrangeu com penetrante visão as cenas que estavam perante ele. O seu olhar profético penetra o futuro e vê não somente anos, mas séculos e gerações. Vê como os sacerdotes e principais despojam o necessitado do seu direito e proíbem que o evangelho seja pregado ao pobre. Vê como o amor de Deus seria ocultado aos pecadores e os homens fariam de sua graça mercadoria. Ao contemplar a cena, exprimem-se na fisionomia indignação, autoridade e poder. A atenção do povo é agora para ele atraída. Não podem dele despregar os olhos. Sentem-se que esse homem lhes lê os mais íntimos pensamentos e lhes descobre os mais ocultos motivos. Silêncio e tumulto, apodera-se da Assembleia um sentimento de respeito. Olhando para Cristo, veem a divindade irradiando através do invólucro humano. Seu olhar percorre rapidamente a multidão, abrangendo cada indivíduo. Seu vulto parece elevar-se acima deles em imponente dignidade, e uma luz divina ilumina-lhe o semblante. Com voz clara e retumbante, ouve-se ecoar através das arcadas do templo: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de negócios. Descendo silenciosamente e erguendo o açoite de cordéis apanhado ao entrar no recinto,
manda os vendedores que se afastem das dependências do templo. Com zelo e severidade nunca antes manifestadas por ele, vira as mesas dos cambistas, derruba as moedas, ressoando fortemente no mármore do chão. Ninguém lhe pretende questionar a autoridade, ninguém ousa deter-se para apanhar o mal adquirido ganho. Jesus não lhes bate com o açoite de cordéis, mas aquele simples açoite parece em suas mãos terrível como uma espada flamejante. Oficiais do templo, sacerdotes, corretores e mercadores de gado, com suas ovelhas e bois, saem precipitadamente do lugar com o único pensamento de escapar à condenação de sua presença. Imagino que, entre outros, ali estavam Caifás, Anás e Satanás, sendo consumidos pelo medo. Um pânico geral percorre pela multidão que se sente ofuscada por sua divindade. Os próprios discípulos tremem. E por que os sacerdotes fugiram do templo? Por que não defenderam sua posição? Aquele que lhes ordena que se fossem era um filho de um carpinteiro pobre galileu, sem posição nem poder terrestre? Por que não lhe resistiram? Por que deixaram até o dinheiro para trás e fugiram à ordem de uma pessoa de tão humilde aparência? Cristo falava com a autoridade de um rei, e em seu aspecto e no tom de sua voz havia alguma coisa que eles não podiam resistir. Em pouco tempo, a tumultuosa turba com sua mercadoria foi removida do templo do Senhor. Os pátios ficam livres do comércio profano e sobre a cena de confusão baixaram silêncio e solenidades profundos. Com a purificação do templo, anunciou Jesus sua missão como Messias. Sabe, é triste pensar que, ainda que de forma velada, as mesmas cenas ainda se repetem em nosso tempo. Mesmo em nossos dias, muitos fazem a obra do Senhor e ignoram o Senhor da obra. A unção que recebemos para essa importante missão não nos é garantia de salvação e nem nos coloca acima do mais humilde servidor. Lembre-se de que Saul era ungido de Deus e ainda assim foi rejeitado. Diz a palavra do Senhor: maldito o que faz a obra do Senhor fraudulentamente. A maioria dos reis de Israel e de Judá fez o que era mal aos olhos de Deus e ainda fizeram errar o povo pela influência que exerceram. Interessante que eles foram ungidos do Senhor, nem por isso serão poupados no dia do juízo. Deus é imparcial e não olha para as aparências, posição social ou herança religiosa. Deus vê os seres humanos ao avesso, pois assim todos são igualmente vermelhos. Todos, sem exceção, terão de comparecer diante do tribunal divino. Aqueles a quem o próprio Deus havia confiado os oráculos sagrados falharam e foram rejeitados como nação. Nem por isso a missão terminou. Foi apenas transferida para um remanescente que hoje é a menina dos olhos de Deus. No fim do seu ministério, Jesus Cristo incumbiu uma missão especial aos discípulos, extensiva a você e a mim ao dizer: ide e pregai o Evangelho. Mas não nos esqueçamos que ao cumprirmos essa missão, estamos sendo porta-vozes daquele que foi o humilde Nazareno. Eu não pretendo perguntar sobre como vai a obra do Senhor nos dias de hoje, mas como eu estou realizando a obra do Senhor. Pense nisso com carinho. Um grande abraço.